Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 25 de junho de 2025. Putin vive em um universo paralelo, que é alimentado por mentiras, por fake news, dos seus para ele. Criado um tribunal especial para crimes de agressão da Rússia na Ucrânia. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Eu conto com vocês para se inscreverem no canal, porque você que assiste e não é inscrito, aqui você vai ver sempre a verdade. Inscreva-se, eu conto com você. Muito obrigado. Bom, os generais russos acho que estão fazendo o Putin de idiota, de abibolado, alguma coisa parecida com isso. Porque o ditador russo está vivendo num mundo de sonhos, num mundo paralelo, né? Num multiverso, sei lá o que, se isso é o correto dizer assim, mas na realidade ele não está discernindo o que de fato está acontecendo. Parece que ele não sente que mais de 1 milhão de baixas o exército russo teve, mais de 10 mil tanques destruídos, né? Mais de 21 mil blindados de combate destruídos e 30 mil e alguma coisa sistemas de artilharia. Eu acho que ele não tem noção dessa realidade, aparentemente. Ou está afetado mentalmente que avança de qualquer jeito, até a morte. O ditador russo continua acreditando que estará capaz de tomar totalmente as 4 regiões da Ucrânia e vencer uma guerra em larga escala, né? Sonhar é possível, sonhar é bom, mas esses sonhos de criminosos não são bons, fazem mal para a saúde, fazem mal para a alma e normalmente esses criminosos são derrotados e esses criminosos acabam indo para o inferno. No entanto, a situação no teatro de operações, nas linhas de frente, claramente a sugestão, a visão é que a Rússia será derrotada, como já vem sendo derrotada, né? Inclusive, quero colocar aqui a opinião de um tenente-general da Força Aérea dos Estados Unidos da América, David Deptula, que falou para um canal ucraniano, do canal número 24. Fez uma análise sobre a situação na guerra, na visão dele, a guerra na Ucrânia. Ele diz que Putin está confiante em sua vitória sobre a Ucrânia, pois é assim que o comando militar russo informa o ditador sobre a situação no fronte. Palavras do general. Ele enfatizou que toda a Rússia vive em condições em que o chefe do Kremlin controla completamente o fluxo de informações. Um dos fatores pelos quais a Ucrânia, apesar de ser numericamente em tropas e em recursos inferior à Rússia, demonstrou resultados impressionantes para conter a Rússia, né, na guerra. E dessa organização, ele elogiou a qualidade e a organização da governança ucraniana e também do exército ucraniano. Diz ele, vocês fizeram um trabalho notável na contenção dessa superpotência. Ele chamou a Rússia de superpotência, esse general americano. Ele acrescentou que a Rússia alcança o sucesso do front, quando ela alcança, e não está alcançando na Ucrânia, não por profissionalismo, mas por servilismo e liderança, né? O general David também acredita que é por isso que Putin pensa que está derrotando a Ucrânia. Chamamos isso, o general falou, é o termo dele, né? Chamamos isso de beber água da própria banheira, ele disse. Daí ele esclarece. É quando uma pessoa está tão desconectada da realidade que acredita em suas próprias ilusões. Então é isso que está acontecendo com Putin. Ele acredita em suas próprias ilusões, acredita em mentiras, né? E no exército russo é impossível progredir por mérito ou capacidade de comando, acrescentou o general David. Lembrando que Putin demitiu muitos comandantes por terem fracassado. E agora eu completo, ele prendeu muitos também que ainda estão nas celas do prédio principal da KGB, atual FSB, lá em Moscou, né? Aqueles que ele desconfiava, ele tem uma paranoia que ele não confia, como o Stalin tinha, ele colocou lá. O Stalin matava, ele talvez faça o mesmo com alguns desses, se tiver tempo ainda. O Putin não tem muito mais tempo.
Portanto, é possível dizer que o ditador russo vive em um mundo de sonhos. Desde a invasão em larga escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022, a Rússia tem distorcido consistentemente as percepções das suas proezas militares e sucessos nos campos de batalha. Haja visto as últimas mentiras que eles falaram sobre Dnipropetrovsk, sobre Sumi, né? Sobre Kursk, que expulsaram os ucranianos de Kursk quando não expulsaram, ou seja, mentiras, mentiras, mentiras e mentiras, né? E eles ficam repetindo isso, o Kremlin, os jornais russos, e o povo já não acredita mais tanto também, né? Desde sempre, né, vocês lembram, o Kremlin tem alegado vitórias rápidas e perdas mínimas para o consumo interno, né? E com avaliações que não são confiáveis, as informações confiáveis e independentes afirmam o contrário. A mídia, inclusive agora até os blogueiros, muitos russos, estão se virando contra eles, né? A mídia estatal russa rotineiramente minimiza a resistência ucraniana e exagera os sucessos militares russos. Ela ignora as baixas, ela ignora as perdas em geral e ignora que não tem avanços. Ela ignora que hoje 18,3% do território ucraniano é menos do que os 23% que ela tinha em 2014. Ela ignora isso. E ela diz que é vitória. Tomemos como exemplo a representação da Batalha de Kiev, há 3 anos e meio atrás, aproximadamente, quando eles vieram uma coluna de tanques, assim que começou, já no segundo dia que começou a invasão da Ucrânia, eles vieram da Bielorrússia com uma coluna de tanques de guerra e blindados de combate de 60 quilômetros. Foram parados, a Ucrânia deixou que eles avançassem até as portas de Kiev e foram parados pelo exército ucraniano, de maneira muito competente e brava, e foram destruídos. Uma coluna de 60 quilômetros, 60 mil metros de tanques. E aí, o que ele fez? Apesar de não ter conseguido capturar a capital ucraniana, sofreu perdas significativas. E a propaganda russa pintou, eles tiveram que fugir dali. Não é nem retirada, aquilo foi uma fuga desabalada, né? Fuga da morte. Eles pintaram o seguinte, uma gesto de boa vontade estratégica, dando continuidade a uma longa tradição russa de inflar a capacidade militar por meio da propaganda. Quando eles foram derrotados, morreram muitos, né? Então, quando confrontados no teatro de operações, né, o teatro de operações físicos, ali onde estão brigando, lutando, né, os militares russos frequentemente recorrem a táticas de força bruta, nas quais vidas humanas, especialmente russas, deles, são dispensáveis. Eles descartam a vida deles. Eles mesmos matam, assassinam os soldados deles, né? Agora, hoje, o presidente Zelensky assinou com o Conselho Europeu um acordo para criar o Tribunal Especial para Crimes de Agressão da Rússia. Isso é muito importante, isso que aconteceu, né? Nessa reunião da OTAN. O acordo é assinado, ele criou o primeiro Tribunal Internacional para o crime de agressão. A agressão da Rússia na Ucrânia, é específico para isso. O Conselho da Europa é a principal organização de direitos humanos do continente. Tem 46 membros. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o secretário-geral do Conselho da Europa, Alain Berset, assinaram esse documento na localidade de Estrasburgo, sobre a criação de um tribunal especial para o crime de agressão contra a Ucrânia. O Conselho da Europa é uma organização que promove os direitos humanos, o Estado de Direito e a democracia na Europa. A Ucrânia é membro desse conselho desde 1995. Né? O COE trabalhou com a Ucrânia para... O COE, eu falei, é a sigla, COE, é esse conselho. Tá? Trabalhou com a Ucrânia para estabelecer o registro de danos, que já recebeu mais de 34 mil denúncias e está realizando um trabalho contínuo para estabelecer uma comissão de reclamações e o Tribunal Especial para Crimes de Agressão. Pela primeira vez, um tribunal internacional dedicado está sendo criado para lidar com o crime de agressão, estabelecendo, no âmbito do Conselho da Europa, este tribunal vai responsabilizar aqueles que usaram a força em violação à Carta da ONU, aplicando o direito internacional sem 2 pesos e 2 medidas, e reafirmando que a segurança da Europa não se baseará no silêncio ou na impunidade, mas sim na lei.
nos princípios e na ação, né? E isso é muito importante, né? Acredito que depois dessa guerra, a Rússia tem que ser julgada. Os dirigentes russos também, que já estão no Tribunal de Haia. Só que o Tribunal de Haia não julga países, ele julga apenas pessoas. Então, por causa disso, foi criado esse tribunal para julgar as Rússias, o país, né? A Rússia. E o Tribunal Penal Internacional tem também atualmente processos ativos contra o russo ditador Vladimir Putin e a comissária russa para os direitos da criança, que sequestrou as crianças da Ucrânia sob o comando dela. É lógico que o presidente da Rússia, o ditador da Rússia, assinou um decreto para isso. E essa comissária para os direitos da criança, é bom que todos saibam o nome e divulguem, ela é a Maria Alexeyevna Lvova-Belova, para a deportação e transporte ilegal de populações de crianças para a Rússia, para serem reeducadas como russos. O Tribunal Especial que está sendo criado preencherá uma lacuna na aplicação dos direitos humanos contra a Rússia, porque o Tribunal Penal Internacional não tem jurisdição sobre o crime de agressão de um país contra o outro. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você acabou de ver a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.